Um mundo enigmático, um estilo de vida bastante desconhecido, seres que já não existem e pessoas que viveram por centenas de anos. Supostos gigantes caminhavam sobre a Terra e uma era que desperta a curiosidade de muitos. Estamos nos referindo à era pré-diluviana. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis registram o período pré-diluviano conforme a Bíblia. De acordo com o texto sagrado, nessa época, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura pecaminosa. Como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que teria acontecido no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que vamos falar a partir de agora neste vídeo. A primeira família pré-diluviana mencionada na Bíblia foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do casal foi Caim, mas infelizmente, Caim também se tornou o primeiro assassino do mundo. Ele covardemente matou seu próprio irmão, Abel. Após esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade chamada Enoque. Essa cidade pré-diluviana é a primeira mencionada na Bíblia, conforme Gênesis capítulo 4. Diferentemente do que algumas teorias externas à Bíblia afirmam, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha passado por um tipo de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teorias científicas. Isso fica evidente quando analisamos os relatos bíblicos sobre o período pré-diluviano. Como mencionado anteriormente, Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, era suficientemente desenvolvido para construir uma cidade, e seus descendentes foram responsáveis por grandes invenções. Por exemplo, Jabal, Jubal e Tubal-Caim foram responsáveis por desenvolver a criação de rebanhos, a arte dos instrumentos musicais, e a habilidade de forjar ferramentas usando cobre e ferro. A sociedade pré-diluviana aprendeu a habitar em tendas e teve um notável desenvolvimento tecnológico e cultural. No tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que houve um progresso tecnológico e cultural significativo no mundo pré-diluviano. Uma pergunta frequente sobre o período pré-diluviano é a duração desse período. Ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-diluviano? A verdade é que a Bíblia não especifica a duração desse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido muito maior do que o restante da história bíblica. Muitas tentativas de datar esse período foram feitas, porém sem sucesso. O único registro que fornece algum dado cronológico é a lista genealógica presente no capítulo 5 do livro de Gênesis, mas é improvável estabelecer datas exatas com base nesse registro, uma vez que seu propósito principal é estabelecer linhagens, não dados cronológicos precisos. É importante ressaltar que algumas das genealogias bíblicas podem ser representativas e não exaustivas, ou seja, podem ter lacunas intencionais para destacar os indivíduos relevantes na história bíblica. Quando é dito que um indivíduo gerou o outro, isso significa que o primeiro é ancestral do segundo, não necessariamente seu pai. Muitos estudiosos acreditam que essa interpretação pode ser aplicada à lista genealógica pré-diluviana em Gênesis 5. Um fator que marcou o período pré-diluviano foi o pecado. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a praticar a poligamia e também um assassino orgulhoso de sua crueldade, conforme lemos em Gênesis capítulo 4, versículos 18 a 24. Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou injusto o castigo divino sobre ele. No livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia menciona que, no período pré-diluviano, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Alguns intérpretes defendem a ideia de que isso indica uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, que supostos anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. No entanto,
A maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é a de que essa mistura se refere à degeneração humana promovida pelo relacionamento entre pessoas piedosas e ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso significa que, naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. No entanto, ao longo do tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Dessa mistura surgiram os Nefilins, homens valentes e de grande fama na antiguidade. No período pré-diluviano, também existiram pessoas comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como exemplo de fé até os tempos do Novo Testamento. Enoque teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi transladado, não experimentando a morte. Por último, Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem nesse período. A Bíblia registra que nos anos finais antes do dilúvio, Noé foi uma exceção, sendo uma pessoa temente ao Senhor. A família de Noé foi a única que foi poupada quando Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização. Assim, o período chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. Tudo o que ocorreu naquele tempo serve de alerta para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que, nos últimos dias da presente era, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Cada pessoa viverá segundo sua própria vontade e desejos, entregando-se a banquetes, festas e relacionamentos. Mas todos estarão ocupados demais para responder ao chamado de Deus ao arrependimento. Assim como aconteceu com a geração pré-diluviana, as pessoas só perceberão a realidade quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade de voltar atrás. Jesus ilustrou esse momento, comparando-o ao tempo do dilúvio, em que os ímpios foram levados pelas águas. Nos últimos dias, os impenitentes também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. Agora, escreva nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-diluviano. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso ainda não tenha feito isso.